aqui no projeto Fabian trabalhar com organismos planctônicos em geral, são responsáveis pela produção primária, pela produção de oxigênio e é a base de toda a cadeia trófica da qual o zooplâncton se alimenta. E também dentro do projeto, com a parte social, nós fizemos um trabalho com os alunos lá na Casa Rural Familiar e eles puderam ter um pouco da nossa rotina que a gente tem aqui no barco, lá no colégio, e aprender um pouco mais também sobre essa diversidade do nosso trabalho. Eu estou no projeto Fabian trabalhando com biomonitoramento. Eu trabalho mais especificamente com o zooplâncton, que consistem em organismos heterotróficos que ficam presentes na coluna da água. E após essa coleta, eu chego no laboratório, analiso e identifico todos esses indivíduos por espécie. E a partir disso, eu faço uma correlação com todas as demais variáveis. Então, aqui no barco a gente instalou receptores no sistema de posicionamento por satélites, no caso o sistema GPS, o sistema GLONASS. E esses receptores têm como objetivo ter um controle de todo o posicionamento do barco, né? E esse posicionamento vai servir para a gente referenciar o nível da superfície da água, o nível também do fundo da água, e na aplicação desse posicionamento também vai servir para calibração de satélites, né? Como os satélites altímetros que estão passando aqui pelo lago Curuai e medindo a altura desse lago. Bom, vou fazer umas medidas com esse equipamento que chama handheld. Ele é um equipamento que vai medir radiância ou a energia que vai voltar dos alvos, no caso da água que a gente quer medir, e também a energia no céu. A gente usa também uma placa de referência que é para informar para esse equipamento qual seria o máximo de luz que haveria disponível para medir no local onde a gente está. Essa placa, ela como se fosse um refletor perfeito, assim, ela reflete praticamente toda a luz que chega nela. Estou na parte da Terra Firme, porque o meu papel nesse projeto é de identificar as paisagens. Por que tem que identificar as paisagens? Tem que identificar as paisagens porque eles ajudam a entender bem, a fazer bem a relação entre o que o grupo do barco está medindo e o que a gente lá da Terra Firme está entendendo com a população local. A ideia é de usar essa ferramenta, a paisagem, para fazer a relação entre o uso da terra, o comportamento da água e a qualidade da água no lago. Então, o papel do nosso grupo é fazer mapa para entender bem a dinâmica do uso da terra na terra firme e entender também o comportamento da circulação da água. Para isso, temos estudantes que nos ajudam. Tem a Yumi, que está fazendo um trabalho sobre a vegetação. Ela vai descrever a vegetação, a estrutura da vegetação, a textura, para entender porque o comportamento da água depende dessa organização da vegetação. Também tem o Álvaro, ele vai trabalhar na parte do solo, porque claro que a água ela não circula da mesma maneira em função da qualidade do solo. E também tem o Yves e o Luca, que vai trabalhar na imagem de satélite para justamente fazer mapa da dinâmica das paisagens, do uso da terra, para entender bem no tempo como a dinâmica dessa zona. Isso é de dar informação sobre o que se passa, a dinâmica da parte da terra firme em relação com a água, para entender melhor a circulação dessa água. É um ônibus escolar, carrega aluno. Ele vai lá naquela comunidade que nós pegamos a água lá. Trabalho com a parte social do projeto, né? Principalmente com as comunidades aqui do Lago Grande, fazendo as reuniões e animando as oficinas com essas comunidades. Então o que a gente procura fazer é um intercâmbio de informações, né, do projeto, né, das informações que o projeto está gerando com as comunidades, e ao mesmo tempo a gente tenta entender um pouco melhor como é que essas comunidades vivem, quais são as práticas que elas têm nos seus cotidianos, para poder incorporar essas informações também
no projeto, né? Então a gente faz um trabalho bem, uma via de mão dupla com essas comunidades, onde a gente procura ao mesmo tempo entender qual é essa realidade e ao mesmo tempo trazer também um pouco das informações que o projeto gera para essas comunidades, para que essas informações possam ser usadas por essas comunidades nas suas práticas cotidianas. Eu vou apresentar para os alunos da Escola Familiar Rural o que é um modelo, o que é um sistema multiagente e através de alguns exemplos vou explicar o mecanismo e a lógica desse tipo de modelo. E depois eu vou fazer uma parte da palestra sobre a abordagem, a maneira de utilizar essas ferramentas, de desenhar os modelos para acompanhar a dinâmica social daqui, a respeito do assunto do projeto. E para isso a gente vai misturar jogo de papel, que a gente já fizemos, com o desenho desse modelo e para chegar a ter simulações desse modelo. O que tu achaste do jogo? Eu achei bom. Por quê? Porque rendeu muita coisa pra mim. O quê? Até ainda sobrou dinheiro. Sobrou. E se tivesse dado prejuízo? Mas ficava triste. Aí eu nunca mais ia fazer jogo, porque não dava resultado. Mas a dona Marisa se deu bem. Quais as atividades que a senhora teve no final? 5.000. Não, as atividades que a senhora fez roça. Fiz roça. A senhora fiz a farinha. A senhora fez a farinha. E fez o campo. A senhora comprou gado. Comprei gado. A senhora fez depois eu já vendi meu campo. Não, a senhora não vendeu o campo, não. A senhora vendeu uma outra área de mata. De mata. Mas só que eu apurei dinheiro, eu não sei quanto, ainda sobrou pra mim. A senhora comprou o barco. Comprei barco. A senhora comprou gado. Foi, tudo isso. A senhora fez o cidade de bicho. E nunca fiz essas coisas de pescaria. Pois é, mas o jogo a senhora fez. Ganhou um pouquinho, mas deu. Mas fez. Em casa. Mas pra mim foi bom, gostei. A senhora conseguiu entender o jogo? Entendi, gostei muito. E pra mim foi um grande, assim, um alerta, que é assim que a gente começa a vida e saber o que a gente faz na roda do ano, né? Quando a gente trabalha em roça, né? Sou da comunidade Soledade, sou um aluno da Casa Familiar Rural, sou um produtor também. O meu objetivo de estudar é fazer um projeto de vida na minha propriedade e a de fruticultura, né? Para poder ter alimentação, renda na família e através também da pesquisa vou poder também inserir na minha propriedade, um dos exemplos muito claros assim, que eu vou poder conciliar na minha propriedade é o teste da infiltração da água no solo. Então fizemos dois furos, né? Um de 50 centímetros e um de 1 metro. Então, claro que tem dois exemplos bem claros. Um solo estava saturado, uma perfuração, né? E outra perfuração estava menos saturada. Então, uma perfuração drenou mais rápido a água. Então, a outra não teve como drenar mais rápido por causa da grande matéria orgânica que tem no solo. E por isso, assim, um dos objetivos de testar, fazer a textura do solo também, né? E poder inserir várias e outras espécies de plantas na propriedade, né? Isso é um exemplo muito caro, assim, claro, que eu tenho de aplicar na minha propriedade. Estudo agronomia e vou trabalhar sobre a parte sociais do projeto com Pierre e Gustavo. Então, vou ficar aqui nas comunidades do Lago Grande durante 3 meses e para entender melhor as dinâmicas sociais e agrícolas da região. Então, o principal objetivo é de implementar o jogo, que é a ferramenta participativa do projeto, com os agricultores de aqui e calibrar os dados para que o jogo seja o mais parecido possível à realidade.